A narrativa ocidental em relação à Rússia e à guerra da Ucrânia é absurda e insustentável. Veja, o Ocidente, liderado naturalmente pelos Estados Unidos, exige que a Rússia promova a paz. Ao mesmo tempo, não param de enviar armas, munição, mercenários, inclusive mercenários brasileiros, né, que foram lá morrer na Ucrânia, dinheiro, né, suprimentos, mantimentos, insumos, para o governo ucraniano nazista, literalmente nazista, criado pela CIA, né, CIA em 2014. É um desastre, né? Mas não para a Rússia, hein? Olha, um vídeo interessante aí, hein? Intervenção, como que os Estados Unidos prepararam a destruição da indústria brasileira. Veja, uma série de vídeos liderados pelo jornalista notável o Luiz Nassif. Eu o conheci em Poços de Caldas há vários anos. Como é que os Estados Unidos usam a sua justiça, o seu Departamento de Justiça e de Estado, o seu FBI, o seu NSA, a sua CIA, né, para destruir concorrentes e roubar países inteiros, né, como fizeram aqui com o nosso pré-sal, né? Olha, um outro vídeo também que eu vou indicar para vocês é uma entrevista que o Bob Fernandes deu para o Juca Kfouri, né, que é um comentarista de futebol. O nome desse vídeo é Interesses Nada Republicanos e Nem Democráticos dos Estados Unidos no Brasil. É impressionante o grau de soberba, a propaganda, a subversão, a corrupção do neoliberalismo. Nada se compara a isso. Veja, é Mises, Instituto Millennium, MBL, Instituto Liberal, Fórum pela Liberdade, Brasil Paralelo. Veja, na prática, o que eles fazem? Eles demonizam todas as associações, sindicatos, organizações, partidos de índole social, cooperativas de trabalhadores. Enquanto isso, promovem o seu sindicato patronal, pois todos esses movimentos liberais, ditos liberais, e que hoje se dizem neoliberais, são verdadeiros sindicatos patronais de elites estadunidenses parasitadas aqui no Hospedeiro Brasil. Uma excelente entrevista. Aliás, hoje vai ser um dia de eu estar indicando alguns vídeos, né? Veja, é muito provável que a família Bolsonaro dobre a aposta. Poderá dobrar a aposta, né? E vou falar mais sobre isso nesse vídeo de hoje. Veja, são pessoas ricas, liberais e estão amparadas por Donald Trump, né? Há que se dizer, os seguidores de Bolsonaro estão dispostos a adorá-lo e a colocá-lo num pedestal. Veja, eu não digo que o Bolsonaro não é nenhum santo, não, hein? Ele bota a boca no trombone e sem qualquer controle pelas consequências. Veja, acontece que, queiram ou não, ele tem uma enorme responsabilidade política, midiática, cultural, social, etc. Sincericídio não é exatamente a melhor coisa do mundo, pessoal. Muito pelo contrário, né? Olha, pessoal falando aí do Foro de São Paulo, veja, eu vou falar um pouquinho sobre isso daí. Veja, o Olavo sabia de muitas coisas, ninguém vai negá-lo, né? Mas também escondeu e manipulou um tanto de outras coisas, né? Por exemplo, o Foro de São Paulo, por exemplo, nunca foi nada além, né? Apesar de tudo que se diga a respeito, nunca foi nada além ou nada muito além de um fórum de debates mesmo, né? Que é o que se dizia. Eu conheci membros do Foro de São Paulo, né, no Rio de Janeiro. O Olavo, ele transformou o Foro de São Paulo no gabinete do Joseph Stalin, né? Pura paranoia macartista, né? Por que ele fazia isso? Eu acho que era o método Alborguete, né? Por atração pelo escândalo, né? Simplesmente era uma questão ideológica para ele, né? Veja, se o Foro de São Paulo tivesse essa força toda, jamais teria existido um Milei ou um Bolsonaro na América Latina, né? Veja, continuando ainda a questão
do momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né? Veja, quem analisar friamente, sem paixões, sem torcidas, sem lados, analisar a questão judicial em torno de Bolsonaro, descobrirá que o famoso juiz, né, perseguido por Trump, pela lei Magnitsky, não fez nada muito além, ou nada mais, nada menos do que aplicar estritamente a lei conforme os códigos consagrados da nossa tradição jurídica, seguindo rigidamente os autos, o direito ao contraditório, a ampla defesa, etc. Apesar que tem vários advogados que dizem que não, que nada disso existiu. Mas veja, o Bolsonaro ele tem excelentes advogados, hein? Só que é um pesadelo, né? Pois ele desobedece todas as recomendações, né? Não restará outro recurso para a justiça, na medida em que eles vão dobrar constantemente a aposta, porque é uma questão que já está politizada. Aliás, já se disse que o STF se politizou, então ele vai pagar um preço político. Não restará outro recurso para a justiça a não ser enviar Bolsonaro para a papuda, né? Infelizmente. Veja, Magnitsky, eu não boto fé em Magnitsky, pessoal. Veja, os Estados Unidos é o país mais belicoso e agressivo do mundo. Ele não tem moral, não tem ética, não tem virtude, não tem nada. Só tem força bélica para impor a sua vontade. Mas até essa força bélica, eles estão perdendo, né? Veja, os chapéus de alumínio vão até a última consequência em seu sonho recorrente de se ver cercados, acuados, finalmente exterminados. Veja que o chapéu de alumínio, eu já disse, eu já fui um chapéu de alumínio também, né? Veja como eles defendem sofregamente as IDF genocidas em Gaza, né? Agora, um fato histórico simbólico, veja, ocorrido na Escócia em tempos idos. O Alexander Sound Bean liderou uma família canibal e incestuosa. Vejam, eram matadores antropófagos, né? Acabaram cercados em sua caverna escocesa por 400 soldados e foram totalmente exterminados. Veja, é uma história aí que... bom, não vamos estender muito nessa questão, né? Veja, eu coloquei lá no Facebook assim, ó, o bolsonarismo é bater no peito, dar uma de machão, branco, rico, burguês e sionista. Veja, o problema é que são afeminados, latinos, pobres, proletários e cristãos, né? Um regime neoliberal, aí fala um pouquinho do Milei, né? Como, por exemplo, o regime do Milei, né? Melhora a situação da população na medida que ele acaba com a inflação, que ele faz o ajuste fiscal, né? No médio e no longo prazo não vai melhorar a situação da população. Veja, eu falo de qualidade de vida, hein? Melhoria profissional, melhoria econômica, ascensão social. Veja, na verdade as perspectivas da Argentina não são muito auspiciosas, hein? Eu até não duvido que o país promova algum conflito externo, talvez no futuro próximo, aí a fim de mascarar o conflito interno que vai crescer no médio e longo prazo. Veja, o mesmo pode ser dito do país mais poderoso do mundo, os Estados Unidos, o qual está dando um chute no liberalismo. Contudo, a meu ver, já é muito tarde para fazer a América grande novamente. Daí, literalmente, ela ataca todo mundo, né? Aí o Trump diz que não vai ser candidato em 2028, né? Bom, eu acho que quando ele diz isso, ele está exatamente dizendo o contrário disso, né? Que ele vai querer um terceiro mandato. Mas, enfim, ele já está com 80 anos aí, 79, 80, não sei. Pessoal, olha só, em se tratando de religiões e mitologias antigas e atuais, é um erro crer que uma religião é melhor do que a outra. Ela é mais antiga, não, a minha religião ela é revelada, não, ela veio de Deus, etc. Todas as religiões e mitologias são melhores, mais antigas, reveladas de Deus, etc, etc. Nunca se vai saber exatamente qual é a mais importante, a principal, ou a linha principal de uma religião. Bom, eu procuro, por uma série de razões, não misturar esse assunto de religião com política e com hegemonia cultural, né?
Senão a gente cai naquela coisa de achar que a religião católica é a única verdadeira, que ela é a única de Deus, né? Ela é a única que é do Filho de Deus, e as outras religiões não são, quer dizer, o Elá também não é Deus. Bom, o Jeová lá, dos hebreus, né? Bem que eu acho que o sionismo ele deturpou totalmente a religião judaica, né? O Jean Val Elan é uma enciclopédia viva. Veja, vou indicar para vocês aí. O Jean Val Elan é uma enciclopédia viva em se tratando de mitologias antigas e comparadas. E revela brilhantemente o quão são idênticas as melodias, embora tenha muitas nuances, né, entre uma mitologia e outra. Ele estudou umas 150 mitologias, né? Outro indivíduo interessante também no campo da arqueologia é o André Depierre. Bom, o que eu digo é o seguinte: a religião de hoje será a mitologia de amanhã, né? Não tem como fugir disso, hein? Bom, eu estava falando aí que a família do Jair não vai parar, né? Veja, ele vai ser orientado pelo núcleo duro para descumprir as medidas cautelares, né? Não somente isso, ele precisa negar as medidas cautelares, ridicularizá-las, pisoteá-las, né? Quer dizer, o Jair não vai parar por estar de pijama e de tornozeleira em sua própria casa. Ele não vai parar. Ele tem que dobrar a aposta, né, e ver até onde o STF está disposto a ir, né? Porque ele tem as costas quentes, né? Trump, Magnitsky, né? E agora ele conta também com as redes sociais fazendo pressão, né? Veja, você lembra do não parar, não diminuir, não retroceder do Olavão? Pois é, por isso que eu disse, só vai restar ao STF enviá-lo para a Papuda. Será que isso vai acontecer? Bom, então estou indicando aqui uma live aqui do advogado Cacai, que ele fala: filhos de Bolsonaro sabiam que estavam descumprindo cautelares, mas eles vão justamente dobrar constantemente a aposta, né? É de se prever aí. Tem outros vídeos aqui que eu poderia indicar. Veja, eu falei essa questão do branco, rico, burguês, sionista, bate no peito, né? Veja, o Ocidente é uma ideia, né? Uma ideia de supremacia e exclusão, né? De hegemonia do mundo branco, rico, burguês e sionista. Bom, vou voltar a falar do Moraes. Veja, o Moraes é visto como um símbolo de resistência ao trumpismo no Brasil, né? Daí a sagacidade, a esperteza do Departamento de Estado dos Estados Unidos ao usar uma família, neoliberal aqui no Brasil, encravada aí na polarização política nacional, polarização essa, aliás, fomentada nas próprias redes estadunidenses globalizadas. Redes essas que foram alvo de críticas contundentes do mesmo Moraes, né? Veja, as ações contra o judiciário brasileiro revelam que a gestão de Donald Trump abandonou a forma velada dos Estados Unidos de tentarem exercer sua supremacia unipolar no mundo. Veja que uma lava-jato já não se cria mais aqui no Brasil, hein? Há uma gradual perda de espaço do belicoso país sionista como um agente dominante global. O cenário visto hoje é resultado de anos de negacionismo ocidental em relação aos BRICS, aponta aí o professor Afonso de Albuquerque. Os Estados Unidos recorreram à sua maior arma, que é o dólar, e passaram a armar a moeda, né, o dólar, através de sanções, de tarifas, de boicote, né? Nós estamos justamente no meio deste problema aqui, né, nesse exato momento. Veja, pessoal, fazer um comparativo aqui, ó. Veja, a China doou mais de 1.610 toneladas métricas de arroz apenas para Uganda, um país lá africano, né? Você lembra do Idi Amin Dada, para alimentar famintos em um país dividido aí pelos interesses dos imperialistas, né? E os Estados Unidos doaram 1.610 toneladas métricas de bombas para Israel destruir Gaza e exterminar um povo belíssimo, milenar. Compare, hein? Compare e deduza em qual mundo você deseja viver, pois em breve
Todos teremos de escolher, hein? Eu vi, veja, falar um pouquinho daquele dia lá, 8 de janeiro, veja. Eu vi, segunda parte do vídeo, pessoal, eu vi pessoalmente militares e militantes da ativa e da reserva pedindo PIX, incitando aquela turba, Zé Carioca lá, carne de canhão, no dia 8 de janeiro, né, de 2023. Eu vi no meu próprio grupo de Zap que eu criei lá em 2013. Eu criei lá um grupo chamado Debates Políticos, né, que era pensado para ser um espaço de debates políticos, né, mas se tornou um verdadeiro esgoto, né, de extremo-direita, soberbo, radical, golpista ao extremo. Veja, eu saí do meu próprio grupo, porque eu rompi com o Bolsonaro, com o Olavo, com a extremo-direita, com a antipolítica, eu passei a criticar o imperialismo, o sionismo, passei a criticar a Lava Jato, o neoliberalismo, o conservadorismo ativista e por aí vai. Bom, mas eu devo dizer, eu fui um chapéu de alumínio, eu fui um iludido, eu fui um radical também. Então eu removi todas as minhas postagens antigas, hein? Muitas ainda se encontram no meu blog, né? E comecei a estudar geopolítica, história, geografia, filosofia, economia, antropologia, mitologia, religiões comparadas, política, geopolítica, né, e etc. Veja, eu lamento muito pelos que seguem polarizados, sem compreender o que é o mundo e para onde está indo o mundo, né? Então, a proposta aqui do meu canal é tentar lançar uma luz no fim do túnel e tentar mostrar para onde o mundo está indo, né? Veja, eu vejo que aqui no Brasil nós estamos muito polarizados, né? Veja, pessoal, eu diria que uns 90% dos problemas brasileiros, né, das bolhas ideológicas que travam completamente o Brasil, nascem nas lives e filminhos preguiçosos e vagabundos produzidos por parlamentares nos corredores e estúdios do Congresso Nacional. E agora eles dizem que vão travar tudo, né? Veja, a imprensa dos Estados Unidos hoje ela defende mais o Brasil do que a nossa, entre aspas, imprensa completamente vira-lata, né? Veja, eu vi vários bolsonaristas afirmarem que a prisão do mito foi diretamente causada por Nicolas, lá na avenida. Será que é verdade isso daí? Alguns dizem que o Nicolas ele não pode romper com o Bolsonaro para não se tornar, para não acontecer com ele o mesmo que aconteceu com aquela, como é que ela chama? A Joyce Hasselman, né? Que do dia para a noite se tornou a mulher mais odiada do Brasil. Então o Nicolas não quer correr este risco, né? Mas então ele deu um jeito também de botar o Bolsonaro numa fria, né? Lá no meio do comício, né? Pessoal, a Rússia agora começa a usar armas mais sofisticadas. A paciência russa começa a atingir o limite. Os radares e os mísseis russos já estão sendo direcionados. A Rússia atacou lá, deixou a OTAN completamente de calças curtas, de calças na mão, né? Então, a coisa está indo para, digamos, para um limite, né? O Trump ameaça com submarinos. Veja, mas também tem submarino russo lá em Cuba, pessoal, a 150 metros lá da Flórida. Então, se os Estados Unidos têm mísseis submarinos, a Rússia também tem, a China também tem. Olha, quem não estuda geopolítica não compreende o mundo, escolhe lado e vive ressentido, né? Veja, o mundo como conhecíamos está morrendo e vai agonizar por décadas e acabará se adaptando à marcha da história. Quem não se adaptar vai passar um rolo compressor dele, em cima dele, né? E agora já tem aí umas ratazanas neoliberais querendo privatizar o Pix, pessoal, né? Será que é o Paulo Guedes, hein? Olha, um vídeo também que eu vou indicar mostra aí como é que as petroleiras e os Estados Unidos usaram a Lava Jato para tomar o pré-sal do Brasil, né? Veja, é um vídeo muito importante aí, hein? Tomar o pré-sal do Brasil. O vídeo se chama Exclusivo, Documentos
como instituições dos Estados Unidos articularam, financiaram avanço neoliberal no Brasil. Né? Veja, o pré-sal representa um valor de trilhões de dólares. Né? Pessoal, eu estava falando do Nicolas, né? Aí você vê, o cara está lá num comício xingando o juiz Alexandre de Moraes e dizendo que vivemos sob uma ditadura. Mas você está na rua xingando o STF, né? Aí se diz nacionalista brandindo uma bandeira dos Estados Unidos. E daí se diz cristão exaltando o Estado genocida de Israel. Quer dizer, se isso aí não é uma distopia, né, ou uma dissonância cognitiva, então nada é, né? Se o México entrar para os BRICS, será um terremoto geopolítico, será muito bom para o Brasil, esperemos que isso ocorra, né? Bom, acho que é por aí, hein? O nosso vídeo hoje vai ficar curtinho. Canal Luz no Fim do Túnel. Canal da mídia alternativa, pessoal. Da mídia independente. Eu indiquei alguns vídeos hoje. Tratei de alguns temas aí usuais do canal. Não vou me estender muito, hoje o vídeo vai ficar mais curto. Dá um like aí no nosso vídeo se você chegou até aqui, faz um comentário, traz um seguidor para o canal, verifique se você está seguindo o nosso canal. Se não estiver, já segue, né, pessoal? Dá essa colher de chá, dá essa força para o canal Luz no Fim do Túnel, canal de livre expressão e comunicação. Então vamos ficando por aqui. Foi seu interlocutor Helder Araújo. Eu me despeço agradecido pela sua atenção. Desejo aí uma boa noite. Até a próxima e fiquem com Deus.